Olá, como você está? Espero que bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Que o Senhor te abençoe. E no vídeo de hoje nós iremos fazer rosas para decoração de um bolo. Eu vou utilizar a pasta apropriada para fazer flores. A minha pasta ela é branca e eu vou tingir ela de vinho. Vou utilizar esse corante em gel. Tem que ser em gel, porque corante líquido ele altera a consistência da massa. E vamos fazer algumas coisas antes de começar a modelagem. Uma dessas coisas que iremos fazer é esse saquinho para ajudar a massa a não grudar na sua bancada. Você vai precisar de um Perflex, desses paninhos de limpeza novo. Você coloca amido de milho dentro desse paninho e fecha. Você pode fechar com o próprio paninho, você pode tirar um pedaço e amarrar um nó. Ou então você pode usar esses elásticos. E o nosso saquinho vai ficar assim. Você vai dar batidinhas e o amido vai sair desse jeito. Você espalha na bancada. Quando colocar a massa por cima, não vai grudar. Essa é uma dica muito importante, principalmente para você que não tem contato com esse tipo de massa, que é as primeiras vezes que você vai utilizar. Então eu te aconselho a fazer esse saquinho, porque vai ajudar muito. E se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para ficar por dentro de tudo. E vamos precisar de cortadores, um boleador, pode ser de plástico, de metal. Eu fiz esse suporte para modelar as rosas. E esse suporte é simplesmente emborrachado, colado. Eu colei 4 camadas para ficar alto e quando eu passar o boleador, ele pressionar a massa sem rasgar. Outra coisa que temos que fazer antes de começar a modelagem é a nossa cola. E para fazer essa cola comestível, você só vai precisar de água e de CMC. O CMC é um grande aliado quando o assunto é modelagem em pasta. Vai precisar apenas de um dedinho de água, dependendo da quantidade de rosas que você for fazer. Mas eu te adianto que rende muito de verdade. E um pouco de CMC. Você observa bem que eu coloquei bem pouquinho e mexi. A água imediatamente ela já vai engrossando. Ela vira uma espécie de gelatina e é assim que a nossa cola vai ficar. Quanto mais CMC você colocar, mais grudenta, dura, ela vai acabar ficando. Então você coloca pouco e vai mexendo que ela vai engrossando. Depois que fizemos esses passos anteriores, vamos começar a utilizar a massa. As coisas que você tem que saber sobre essa massa. Uma delas, ela resseca muito fácil, então você tem que guardar sempre ela dentro do saquinho. Você só retira o que você for utilizar. Aí vem a questão, como eu vou saber qual quantidade eu vou utilizar? Até porque se você não for utilizar ela na cor branca, você vai precisar tingir. Então você tira uma quantidade. Eu vou fazer umas 10 rosas, então eu tirei esse pedaço. Mas eu já te adianto que eu tive que pintar novamente, tingir novamente mais massa para fazer as rosas que faltaram. Assim que a massa sai do pacotinho, ela sai dura, então você vai ter que sovar ela bem, mexe um pouco e depois você já adiciona o corante. Quanto mais corante você colocar, mais mole essa massa vai ficar. Mas a quantidade de corante varia muito do tom que você quer atingir. Cores mais escuras, preto, azul, marinho, vermelho, o vinho, você vai precisar de bastante corante, então a sua massa ela vai ficar um pouco mole. Mas com o decorrer do uso, você vai colocando amido na bancada, para não grudar, ela vai voltando à forma natural. Eu quero que a minha massa fique aproximadamente no tom da embalagem, o mais parecido possível. Então eu vou adicionar mais corante. Não se assusta com a quantidade de corante, porque é assim mesmo. Tons mais claros, tons pastéis, são bem mais fáceis de atingir. Até porque a base já é branca, então qualquer cor que você adicionar ao branco vai ficar uma cor legal. Só que cores mais escuras você vai precisar
de muito corante. Outra observação muito importante sobre a cor é que quando a cor descansa, ela escurece mais. Então, eu escolhi um tom, deixei a massa descansar por alguns minutos, ela vai escurecer, tá certo? Pode ser no processo de modelagem ou no processo de descanso, ela vai escurecer. Você vai precisar tirar um pouco da massa para fazer uma coxinha. Essa vai ser a base da nossa rosa. Você tem que fazer a coxinha e pressionar o fundo dela para ela ficar bem retinha, para ela conseguir ficar em pé sustentando todas as pétalas. Você deixa essa coxinha endurecer por alguns minutos até ela ficar um pouco resistente para começar a modelagem. Se você quiser que ela endureça rapidinho, é só colocar um pouco de CMC e ela vai endurecer rapidamente. Mais um pouco, novamente, para não estragar, porque o CMC você ultrapassa o limite dele facilmente. Depois que você fez a coxinha e esperou descansar, o que é que você vai fazer? Abrir a sua massa. Você vai abrir o mais fino que você conseguir. Quanto mais fina ficar a sua massa, mais delicada vai ficar a sua rosa, a sua flor, independente do modelo que você for fazer. E você tem que pressionar o rolo desse jeito, empurrando e levantando no final, empurrando e levantando no final. Porque se você continuar só a pressionar sem levantar o rolo, tem grande chance da massa grudar no rolo e quando você levantar, virar um desastre. A espessura é muito importante, então força nos braços e estica essa massa bem. Depois que você abriu a massa na espessura que você conseguir o mais fino possível, você vai utilizar os cortadores e pressionar desse jeito até conseguir recortar no formato que você escolheu. Eu estou utilizando esse cortador nuvem, mas existe uma imensidão de cortadores quando o assunto é rosas, flores e etc. Aqui você pode dobrar ao meio e só enrolar. Você vai fazer uma rosa, é bem rápido, porém a sua rosa ela não fica armada, fica sem volume. Então o que é que eu prefiro fazer? Eu divido ao meio, depois eu boleio. Na hora que você for bolear, você tem que prestar atenção para não fazer muita pressão na mão e acabar rasgando essa massinha. Porque essa massa de flores, ela é muito elástica. Você consegue esticar ela bastante. Porém, ela rompe como qualquer massa. Então, você tem que fazer com delicadeza, em movimentos circulares, para conseguir bolear todas as pétalas. Depois que eu boleei, eu recorto. Por que você recorta? Porque eu preciso que fique pétalas separadas para montar do jeito que eu quero. Então, eu aproveito que esse cortador ele já corta todas do mesmo tamanho. Eu boleio todas do mesmo tamanho e depois recorto. Quando eu começar a montar, eu vou conseguir intercalar as pétalas sem problema nenhum. Por falar em pétalas, você vai precisar fazer essa voltinha no lado que está boleado para dar movimento à sua rosa, para dar vida. Aí você escolhe se você coloca de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Se a sua massa estiver muito fininha, eu te aconselho a colocar a voltinha para cima. Desse jeito dá uma sustentação enquanto você faz o mesmo com as outras pétalas. Você coloca bem pouquinha cola. Desse jeito vai grudar sem ter excesso, sem ficar escorrendo nem caindo as pétalas. Você vai escolher 2 pétalas para não enrolar. Essas 2 vai formar o biquinho da nossa rosa. Desse jeito, uma você envolve a coxinha e a outra você envolve a outra pétala, fechando, fazendo assim um biquinho bem charmosinho. É importante que, independente que você tenha cortador ou não, a quantidade média de pétalas seja maior do que a menor e do que a grande. Por que isso é importante? Porque desse jeito você vai deixar a sua rosa mais armada, mais cheinha e proporcional. Então, vamos fazer um cálculo se baseando nesse cortador. Eu utilizei 10 pétalas pequenas,
duas para fazer o miolinho que não vai precisar enrolar, 20 pétalas médias e 10 pétalas grandes. Desse jeito você já tem uma rosa no tamanho bem legal. Depois que você fechou o miolinho, você vai intercalando as pétalas. Como eu vou fazer isso? Onde tiver emenda, você vai e coloca outra pétala. Desse jeito, a sua rosa ela vai crescer de forma proporcional. Todas as pétalas vão estar bem distribuídas em todos os lados. É importante também que a sua coxinha ela tenha apoio, para ela não ficar tombando nem para um lado nem para o outro, para não correr o risco de amassar as suas pétalas. Então você sempre coloca uma quantidade par de pétalas para ela crescer com todos os lados com o mesmo peso. Afinal, o cortador corta do mesmo tamanho, então dificilmente você vai conseguir cortar uma pétala maior que a outra. E se você não tiver cortador, o que você pode fazer? Você pode utilizar um bico de confeiteiro ou então um cortador de círculo. E o que é que eu vou fazer com esse cortador? Você vai cortar vários círculos. Se o seu cortador for muito grande, você corta círculos e depois parte ao meio. Desse jeito você vai ter duas pétalas. É legal que você tenha um cortador pequeno e um médio, ou um médio e um grande, para ter essa variação do menor para o maior. Esse cortador que eu estou utilizando, eu comprei ele na Shopee. Já tem vídeo aqui no canal mostrando o que eu achei, o preço. Já te adianto que ele foi super baratinho e compensou muito. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui na descrição, então se você tiver interesse de ver alguns itens de confeitaria que eu comprei lá na Shopee e que eu achei que super valeu a pena, é só assistir. E agora é só seguir esse ritmo. Você vai boleando, vai recortando, enrolando e depois colando. Uma dica que eu te dou é que se você não tiver agilidade para fazer esse processo, se for um processo novo para você, cobrir essa massa que está recortada com plástico para ela não ressecar, porque ela resseca muito fácil, muito rápido. Então você cobre essa massinha com plástico enquanto você vai montando a sua rosa. Desse jeito você depois consegue reutilizar essas pétalas que você já cortou. Um ponto muito positivo em fazer decoração com massa de flores é que você pode fazer com antecedência. Ela vai secar e depois você vai utilizar sem ter necessidade de fazer a decoração em cima da hora. E lembra de colocar pouca cola nessa massa, porque qualquer excesso faz ela começar a escorrer, as pétalas começarem a cair. Então você coloca bem pouquinha cola. Já colamos 20 pétalas, agora nós iremos colar o restante. Nessa última camada de pétala média, eu vou continuar 5 pétalas enrolando do jeito que eu estava. As outras 5 pétalas eu vou enrolar desse jeito. Eu vou fazer 2 curvinhas. Assim, a nossa rosa ela vai parecer que está passando por fases, como é o caso da rosa natural, a rosa de verdade. Ela vai ter movimento, vai ter vida. Então, a partir daqui por diante, as pétalas maiores também vai ser enrolado desse jeito, com 2 voltinhas. Das 20 para baixo, todas com uma voltinha só. Aí você continua na sequência. Cola as 5, que só tem uma volta para terminar de completar o ciclo. Depois, cola as próximas 5, que vai ter 2 voltas. Um ponto muito importante sobre essa massa, depois que ela está pronta, é que a luz queima a cor. Isso quer dizer que se ela tiver contato com iluminação, facilmente ela vai começar a desbotar. Sabe roupa preta que vai ao sol e começa a queimar? Pois bem, é isso que vai acontecer com a sua rosa. Então você tem que guardar ela dentro de um mantimento, de um pote, o mais escuro possível. Desse jeito vai conservar a cor da sua rosa.
Outra coisa é que lugares muito úmidos, ela começa a suar. Parece que a sua rosa ela está dando errado. Então, se você puder evitar a umidade enquanto ela não seca, eu te aconselho a fazer isso. Depois que ela secou, você guarda ela dentro de um potinho o mais escuro possível. Evitar que ela tenha contato com a luz e comece a debotar. Me conta aí o que você está achando do vídeo e dessas dicas que eu estou trazendo aqui para você. Dependendo do tempo, ela vai secar bem rápido, principalmente se tiver ar-condicionado na sua casa. Se não tiver, você conta com o tempo natural e esconde ela da umidade para não atrapalhar esse processo. Depois que ela seca, ela fica totalmente dura. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações. Ei, e nunca esqueça o quanto precioso você é para Cristo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.